Eu prefiro falar mais de virtualidade do que virtual, né? Porque a gente fala assim, é museu virtual. Não é um museu virtual, é um museu na virtualidade, né? Então seria uma relação com uma realidade que vem sendo construída de fato desde do Poincaré, depois do Einstein, né? Da física moderna, né? E que traz para esse mundo de conhecimento novas dimensões, né? A possibilidade de nós entendermos outras dimensões, né? Então, o que é, vamos dizer assim, o que é o normal, né? Para opor um pouco ao virtual, é uma relação até a terceira dimensão, né? Então, nas artes visuais fica mais fácil, porque a gente fala assim, bom, é da pintura para a escultura. Então, a escultura está lá no espaço, né? Uma N-dimensão, uma dimensionalidade, né? Ela vai ocorrer já com os artistas do início do século XX, mas principalmente com o Duchamp, né? Então, o Grande Vidro, que é uma obra até hoje que todo mundo, né, não entende muito bem, mas ele usa concepções que vêm da geometria e da física para trabalhar nas artes visuais a questão da quarta dimensão, né? Eu prefiro falar de N-dimensão porque aí, de fato, é uma ampliação, né, de um referencial que, vamos dizer, socialmente é entendido até a terceira dimensão, né? Então, essa dimensionalidade é que requer um conhecimento, um entendimento do que é o que entendemos, o que nós trabalhamos como sendo a virtualidade, né? Então, no caso do museu, o que eu uso geralmente como para deixar isso um pouco mais claro é uma analogia que vem da geometria, que é do ponto ao hipercubo, né? Então, a representação do cubo, todo mundo entende, desenha, mas fala para fazer um hipercubo que aí começa a complicar, né? E o cubo, assim como o cubo é o quadrado, né, estendido para a terceira dimensão, o hipercubo é esse cubo estendido para a quarta dimensão, né? Então, como é que eu visualizo esse cubo original na quarta dimensão? Aí é a figura do hipercubo, né? E o hipercubo eu tenho usado mesmo para criar metáforas ou ajudar a entender o que eu digo que é a cultura na virtualidade, né? Um exemplo também que eu geralmente dou é que, assim, mais do que o museu, a sala de aula, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi que era isso, assim. A gente dá aula numa sala, os alunos estão diante de você, e você usa certos recursos para auxiliar nessa didática, né? Uma sala de aula na N-dimensionalidade ou na virtualidade, ela ocorre nesse espaço presencial, mas ela está conectada com outras dimensões, né? Então hoje é mais fácil, com a internet já é uma nova dimensão, né? Mas a dimensão talvez do imaginário, né? Outras dimensões que vêm, claro, com os outros sentidos, né? Então, sei lá, podia ser uma dimensão do olfato, né? Então a virtualidade está muito também associada à questão mesmo de você considerar a sua experiência num determinado espaço-tempo, né? E como isso gera outras dimensões, né? Então, você está dando dentro do museu, conscientemente, né? Como um ser inteligente, um ser que está pensando esse espaço, é uma experiência na virtualidade para mim, né? Eu estou lá, eu estou no físico, mas eu ao mesmo tempo estou conectando várias dimensões, né? A concepção, né, tradicional, museológica, está muito associada a uma relação mesmo com o objeto, né? Claro que o objeto está ali porque existem
vários fatores que fizeram aquele objeto estar, seja numa vitrine, numa base, ou um objeto que esteja numa prateleira, enfim. Então, desde os profissionais envolvidos para que esse objeto, né, tenha essa posição nesse espaço, até o especialista que estudou o objeto e tal. Mas pouco se fala da relação da recepção, né? Então, quando você considera a recepção nessa equação, é que começa, de fato, a criar um certo... Para o especialista, para aqueles que têm uma relação direta com esse objeto, vamos dizer, profissional e específica com esse objeto, é uma situação que não tem controle, né? Porque você não consegue, de fato, projetar o que aquele indivíduo vai pensar sobre aquele objeto, ou como ele vai né, receber aquela informação, né? E isso eu acho que a minha preocupação começou a se dar muito mais na questão processual, né? Então, o museu é um espaço de exposição, mas ele também é um espaço de experiência, né? Então, nessa experiência interna, pode ser vívida ou não, né? Tem aquele artigo do Adorno, né? Museu Valéry Proust, né? Então, que ele faz essa associação entre uma ideia de um entusiasmo contagiante do Proust, né, diante do museu, dessa possibilidade do museu conectar várias situações, vários objetos, né? Então, para ele, a relação com a vida era direta. Mas para o Valéry, não. O Valéry, o museu é um mausoléu, né? É justamente o lugar que descontextualizou os objetos, né? E permite, basicamente, uma leitura. Ele é monocular, talvez, ou monossílabo, né? Enfim, você tira uma riqueza da experiência das coisas no mundo, né? Agora, então, como é que você pode recriar essa experiência dentro de um museu, de um espaço que é, claro, completamente... Ele foi projetado para ser um espaço para abrigar objetos. Então, tem toda uma ideologia, tem toda uma estrutura que permite que esses códigos operarem como eles operam, né? Por isso que eu gosto muito do Duchamp, quer dizer, o Duchamp é aquele que vai desconstruir esses códigos, sem destruir o museu, sem destruir a arte, sem destruir esses pressupostos, né? Mas o que ele vai valorizar? Ele vai valorizar o processo, né? Então, o antimuseu, de certa maneira, são situações que consideram muito a experiência, né? Então, desde assim, o antimuseu... Eu considero que a fotografia é um antimuseu, né? E o desenvolvimento tecnológico a partir da fotografia, ele coloca, ele produz esse desenvolvimento tecnológico com a fotografia, produz situações antimuseu, né? Porque a tecnologia ele é mutante. E o museu ele está condicionado a situações dadas estáveis, né? Então, eu sempre falo que a fotografia é um meio escorregadio, né? Então, essa capacidade mesmo dela ser uma coisa e depois ser outra, para o museu, para um espaço extremamente regulado, é difícil, né? E aí, imagina, cinema pior ainda, né? Videoarte, internet, então está cada vez mais complexo e o museu ainda luta para manter os condicionantes como foram estabelecidos dentro de um momento onde não havia virtualidade, né? Haviam outros desafios, mas a virtualidade é uma questão do século, que é imposta no século XX.